Então, meu bom dia, né? Meu bom dia a vocês no ano. Hoje nosso segundo momento, né? Terça-feira, 17 de agosto, né? Nosso segundo momento, enquanto esses nossos encontros para fazer a avaliação sobre a prova Brasil, né? Então, nós trabalhamos a semana passada, né? A aula passada, digamos assim. Números inteiros apenas, né? Então, nós vimos aí uma questão que está na prova que vocês fizeram, a avaliação diagnóstica, que tratava dessa ideia de números inteiros e as suas aplicações. Então, eu trouxe para vocês em anexo nessa folha, com essa atividade que trouxe um reforço de situações que podem ser exploradas com os números inteiros, né? Acredito eu que ajude um pouco mais quando a gente mostra diferentes contextos que se é trabalhado com os números inteiros e não são apenas só aqueles, né? É claro que eu poderia trazer para vocês 1000 questões, só de números inteiros, né? Mas a gente não tem essa disponibilidade em ver tantas situações assim, né? De um só objeto de conhecimento. Mas se ao longo do nosso trabalho a gente vê outras brechas, a gente volta para situações em que aí eu vou fazer com vocês. Vocês que vão escolher, vão apontar algum objeto de conhecimento que vocês ainda acham que não está bem consolidado. Tá? Vai chegar esse momento que eu vou fazer esse apanhado com vocês. Tá? Aí a gente retoma, revê outras coisas, aprofunda e aí vai. Né? Por enquanto, no meu planejamento, para o nosso planejamento, eu estou trazendo essa sequência, né, que eu já estabeleci aí também nessa folha, que a gente vai trabalhar hoje e na próxima sexta-feira. Então, eu já estou trazendo esse planejamento, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa voltar para algum ponto que a gente já tenha estudado anteriormente. Ok? Então, seguindo, como eu falei, seguindo as habilidades exploradas na prova diagnóstica, né? As habilidades exploradas aqui, né? Trabalhamos a questão 2 e outras situações semelhantes na sexta-feira passada. E hoje nós vamos para a questão 16. Já vai dar um salto. Mas por que 16? Porque essa questão 16 trata-se de uma habilidade do 7º ano. Como eu falei para vocês no início, eu vou primeiro explorar as habilidades dos 7º anos, né? Do 7º ano, que foram exploradas aqui. E em sequência, aí eu vou passar para as do 8º ano. Tá bom? Deixa eu colocar assim. Questão 5 a 16, né? Pronto. A questão 16 que fala de ângulos, gente. Ângulos. Imagino eu que vocês possam estar um tanto esquecidos, né? Quanto ao estudo de ângulos, que foi realizado no 7º ano. Certo? Pois não, pode entrar, então. Pode entrar. Então, olha só. Questão 16. Ela pergunta assim, ó. Questão 16, ela pergunta assim. Observe no desenho abaixo as retas paralelas R e S. As retas RS, essa reta aqui R, essa primeira, e a paralela a ela, ou seja, paralela porque elas estão com a mesma inclinação em relação ao solo. São retas, né? Certo? Elas não se encontram. Elas estão, ó, sempre a mesma distância. Então, a reta R paralela à reta S. Observe que está aqui, ó. S e o Rzinho aqui da outra reta. Então, cortada dessas retas pelo transversal U. Ó, transversal U, ou seja, transversal é aquilo que atravessa, né? Atravessa essas duas retas. A transversal é a transversal T e U, que eu acho que não está aparecendo aqui. Acho que na questão aqui para vocês verem, ó, cortadas pelas transversais T, essa é a transversal T. Eu vou destacar um pouco mais com o lápis. Tá bom? Transversal T, essa é a transversal T e essa é a transversal U.
certo? Aqui a reta R e aqui a reta S. Vontade. Oi, bom dia. Olha só. Então, eu tenho as paralelas R e S cortadas por duas transversais. Observe que o corte das transversais, eles têm inclinação diferente. Aí eu vou perguntar, o que é que vocês entendem por inclinação? Inclinação é quando eu faço o movimento de declinar um segmento, né, para abrir um ângulo. Por exemplo, esse lápis, né, vamos dizer que é um segmento aqui que está a nível do solo, né? Aí eu venho, atravesso esse lápis vermelho aqui. Então, ele pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim. Então, a inclinação é onde eu paro ele, tá? É esse ângulo que eu faço aqui de abertura. Aqui eu abro um pouco, aqui eu abro muito, aqui eu abro mais ainda, aqui eu abro mais ainda. Tá vendo? Então, a inclinação é esse movimento, né? É o ângulo que esse vermelho faz em relação ao preto. Então, observe que a inclinação dessa reta U, ela é diferente da T. Olha só, ela abre um ângulo aqui, que é bem menor do que o T abre. Então, a abertura do ângulo que essa reta U faz com a reta S é um ângulo que eu não sei aqui o valor, tá? Mas ele é bem menor, e você visivelmente vê, do que o ângulo que o T faz com a reta S. É fácil ver isso? Observe que a reta T está mais para cima, né? Ela está mais distante, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que ela estivesse deitada aqui junto com a S e eu levantasse todinha, e aí ela fez toda essa abertura. Já a reta U, ela só abriu um pouquinho só, tá vendo? A distância como é bem menor. Então, cada uma está numa inclinação diferente. Certo? Então, observe que quando essas retas fazem essa transversal, esse corte, presta atenção. Estou tentando vir esse cochicho com tua amiga. Presta atenção. Por isso que tu não se concentra. Olha só. Então, observe que quando elas cortam, né? Eles destacaram aqui no desenho esses ângulos aqui, ó. Olha só. Quando a reta T cortou, aí ele fez esse ângulo beta, ó. Ele chama de beta. Ele fez embaixo aqui, ó, abaixo da reta, esse ângulo que ele chama de alfa. Aí esse reta T ainda fez aqui do lado de lá, esse ângulo que ele chama de teta. E ele ainda fez, olha, a reta T ainda fez com a reta U, esse outro aqui, ó. Certo? Só que esse aqui ele chamou de um todo aqui, chamou do ângulo ômega, com um Wzinho mais gordinho, tá? Oi? Certo? Então, quando foi feito essas transversais, eles destacaram alguns ângulos. Observe que o ângulo que eu destaquei inicialmente, ele não está marcado, né? Nem esse, nem esse. Por exemplo, esse aqui também, ó, que ele fez, ó, a reta, também não está marcado. Você vai considerar apenas os que estão marcados. Então, olha só, o que ele pede para você identificar na questão. Desses ângulos, né, ó, cortada pela transversais T e U, e as interseções entre elas, onde foram destacadas 4 ângulos. Interseções é quando se encontra, né? Então, quando encontrou, destacou o ângulo ômega, destacou o ângulo teta, destacou o ângulo alfa e destacou o ângulo beta. Destacou 4 ângulos. Aí ele pergunta, qual desses ângulos são congruentes? Quem lembra o que quer dizer congruentes? Não. Congruentes é igual a quê? Não é isso não, Josué. Lembra não? O que é ser congruente ao outro? Quem lembra? Mesmo tamanho. São ângulos de mesma medida. Tem o mesmo tamanho, tem a mesma abertura. Congruentes são medidas iguais. Certo? Aí pode ser 2 retas congruentes que têm a mesma medida. Pode ser 2 ângulos congruentes que têm a mesma medida. Então, essa palavra congruência é muito usada na geometria. Ele não chama os ângulos iguais, ele chama os ângulos congruentes.
Porque se um é 30, o outro é 30 também. Se o outro é 60, o outro é 60 também. Se ele diz lá no segmento, esse segmento AB é congruente a esse segmento CD. Significa o quê? Que eles têm a mesma medida. Se aqui é 4 centímetros, então aqui é 4 centímetros também. Então, congruente é usado muito na geometria, para determinar aquilo que tem mesma medida, medidas iguais. Muito bom, João. Então é isso aí. Então ele pergunta quais desses 4 ângulos, ele diz que aí tem 2 ângulos que são iguais, tem a mesma medida, o mesmo tamanho. Então como é que a gente identifica isso aqui? Olha só, gente. Raciocina comigo. Quando essa reta T corta, ela forma esse ângulo aqui, o θ, e forma esse ângulo θ. A gente sabe, a gente já aprendeu, vou revisar aqui para vocês, que um ângulo total, um ângulo inteiro, certo? Com sua volta inteira, aí tem quantos graus? Todo mundo sabe disso, né? Isso é visto na geometria, visto na física, né? A gente entende, né? 360 graus. Então, 360 graus é quando ele dá a volta inteira. Então, quando ele é a metade, ele é quantos graus? 180. Não é isso? Então, olha só. Quando eu considero essa reta T aqui, todos esses 2 ângulos aqui, o alfa e o beta juntos, eles formam quantos graus? Olha o grau. Observa aqui. Eles formam quantos graus? Eles 2 juntos. Se você considerar que começa aqui e vai até aqui, isso é o quê? Uma meia volta, né? É 180. Eles 2 juntos somam 180. Mas cada um tem um valor. A gente está vendo que cada um tem um tamanho diferente. Olha só. Então, olha só. Aí, olha bem. Aqui embaixo, então, considerando essa mesma reta T, olha só. A gente pode considerar que isso aqui também vale 180, isso aqui tudo, não é isso? Que pega um pedaço, que pega grande parte desse ângulo ômega. Então, observa, quando você tem 2 retas paralelas e você coloca uma transversal nela, o ângulo que se forma em cima é o mesmo que vai se formar abaixo, porque a inclinação dela é a mesma. Então, o ângulo que forma aqui, forma em qualquer canto que eu passar um paralelo a ela. Certo? É a mesma abertura. Porque ele está fixo. Essa reta dela está fixa. Então, essa abertura que ela faz aqui, ó, né? Desse ângulo de cima, desse beta, é o mesmo que ele faz aqui. Esse ângulo alfa aqui embaixo, só esse alfa aqui, né? Ó, só esse alfa. Certo? E o beta, que é o alfa. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que vai se formar todinho aqui, ó. Certo? Porque é a mesma inclinação. Sai da figura, pensa assim, ó. Pensa nesse quadro. Pensa que aqui essa borda é essa reta S. Pensa que essa outra borda é a reta T, é a reta R. Elas estão paralelas. Se eu atravessar essa linha aqui, ó, certo? Como isso aqui, eu vou chamar na linguagem de vocês entenderem. Como essa borda de cima, ela está alinhada com essa de baixo, elas não estão retas, né? Elas são chamadas de paralelas, porque são duas bordas que, se você continuasse infinitamente, elas jamais se encontrariam, ok? Porque elas são paralelas. Isso é a característica de ser paralela. É você dar continuidade ao segmento e ele nunca se encontrar em ponto nenhum. Eles sempre vão estar, ó, assim, ó. Certo? Eles são paralelos. A distância deles é sempre a mesma, seja em qualquer ponto que você olhar para os 2 segmentos. É o que acontece aqui, umas 2 bordas. Certo? Então, é o que acontece aqui com essas 2 retas, a S e a R. Certo? Elas são paralelas. Então, se eu atravesso essa reta T aí, ó,
esse ângulo que eu formo aqui, ó, esse ângulo que eu formo aqui, chamado de angular, é o mesmo que eu formo aqui em cima, ó. Certo? Então, vamos riscar aqui a parede. É o mesmo que eu vou formar aqui em cima. Por quê? Porque essas duas retas estão paralelas. Então, quando eu corto, o ângulo que eu formo lá em cima é o mesmo que eu formo aqui. É de mesma medida. Por exemplo, se ele for 60 graus ali, também é 60 graus aqui. Porque é a mesma distância, é a mesma inclinação. Perfeito? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui para melhorar. Então, olha só. Se é de mesma inclinação, olha só. Você observa que quando corta, forma 4 ângulos. Esses dois que destacou e esses dois que não destacou. Então, veja só. Essa abertura aqui, você observa que ela vai ter o mesmo tamanho dessa de baixo. Porque elas são, que chamamos já, opostas pelo vértice. Ó. Feito uma tesoura. As pernas da tesoura. Quando elas estão juntas assim, elas estão 0 grau. Certo? Não estão fazendo ângulo nenhum. Quando você abre, elas começam a ter uma inclinação. Cada perna tem uma inclinação, não tem? Não vai para um lado? Então vai ter uma abertura. Agora observe, essa abertura daqui, ó. Essa daqui de cima. Não é a mesma que vai fazer aqui embaixo? Observe, essa abertura aqui do lado. Não é a mesma que vai para aqui? Observe quando eu movimento dos lados opostos. A abertura não é a mesma? O tamanho? Não é fácil ver? Então, a gente vê isso na geometria, que é uma propriedade da geometria. Então, duas retas que se cruzam, certo? Elas formam ângulos congruentes. Os ângulos opostos delas são congruentes. Então, esse ângulo daqui de cima é igual a esse aqui de baixo. Assim como o ângulo aqui da esquerda é igual ao ângulo da direita. Porque se eu movimentar, certo? A abertura é sempre a mesma. Então, olha o que acontece. Pensa que essa reta T e essa reta R é a perna da tesoura. Certo? Então, quando você, ó, se você pega essa reta T e movimenta ela para cá ou para cá, e mexe assim, essa abertura aqui sempre vai ser igual a essa de cima. Então, esse ângulo aqui, ó, alfa, aqui também é ângulo alfa. E esse ângulo beta, como é oposto, ó, oposto porque eles têm um ponto de encontro que chama de vértice. A gente chama de vértice esse encontro que as duas têm. E aí ela forma 4 ângulos. Os ângulos opostos, vou botar no mesmo ângulo. Os ângulos opostos são congruentes, porque eles têm a mesma medida, a mesma inclinação. Se eu ficar movimentando essa reta T assim, esses dois ângulos aqui, se eu puxar para cá, esse ângulo beta aumenta e esse aqui também aumenta. E esse beta vai diminuindo, mas também fica da mesma medida. Que é essa ideia aqui, ó. Certo? Observe que eu colocar assim, os 4 são iguais, né? Porque eles estão se cruzando como uma cruz, que é chamado de perpendicular. Mas quando eu faço qualquer movimento de giro, aí eles começam a ficar 2 ângulos bem maiores que esse daqui, e esses 2 são menores, de cima e de baixo. As aberturas vão ficando, né? Mas sempre iguais. As opostas são sempre iguais. Então, olha o que acontece. Se esse ângulo aqui, né, que é o destacado, aqui em cima também é o mesmo ângulo, então tudo que acontece nesse ponto aqui, que forma 4 ângulos, é o mesmo que vai acontecer aqui, ó. Que também tem 4 ângulos. Só que não tem outra reta U, aí ele pegou outros pedaços, só para confundir a gente. Então, olha o que acontece. A pergunta da questão é, quais desses 4 ângulos têm mesma medida, são congruentes? Então, é quem? É beta com teta? É teta com ômega, que são iguais? Como é? Então, olha só. Se esse ângulo aqui é igual a esse, não está destacado, mas eu tirei por dedução, né? Que esse vermelhinho aqui tem a mesma medida desse. Certo? Então, observe a posição que esse ângulo está em relação a esse aqui de baixo, o teta. Ele não está no mesmo lugar, ó. Ele está cortado aqui, ele está sendo formado pela reta T, que está cruzando aqui, ó, e formando, vou nem botar dele,
Eita, termina. Ó. Olha só. Observa-se essa inclinação aqui da reta T, formando esse ângulo θ. Não é a mesma desse ângulo alfa aqui em cima. Não é a mesma? Muda alguma coisa daqui para aqui? Porque é a mesma reta que está formando 4 ângulos aqui e está formando ângulos aqui. Ela tem a mesma inclinação, tanto para a reta S, para a reta R, quanto para a reta S. Então, esse ângulo que ele forma aqui, ele é correspondente a esse ângulo que ele forma embaixo, porque tem a mesma visão. Se eu colocasse uma outra reta aqui, ó, então esse ângulo aqui também era um ângulo do mesmo tamanho desse outro, vamos dizer, o ângulo gama. Porque ela está fazendo, ó, a mesma inclinação. Se eu pegar essa reta T e girar assim, esse ângulo aumenta, esse outro aumenta do mesmo jeito e esse outro aumenta do mesmo jeito. Por quê? Porque eles estão posicionados no mesmo lado, né? Pela mesma reta que o produz, né? Que o origina. Certo? Então, esse ângulo aqui, ó, alfa, que é oposto a esse outro que foi marcado na questão, eles têm mesma medida e automaticamente esse ângulo alfa é do mesmo tamanho, da mesma medida que esse ângulo θ que fica logo abaixo. Então ele pergunta, quais são os ângulos aí marcados que têm mesma medida? É quem? Quem você pode ver? Delta o nome, né? Oi? É delta o nome, né? Delta é... Não, aqui é alfa. Aqui é beta, que é o comezinho. Esse é teta. Delta é outra letra. Teta e tem delta. Delta é essa aqui. É feito um triângulo. Lembra? Aí, ó. E essa aqui é ômega. Tá? Que é feito um Wzinho. Então, foi compreendido ver isso, gente? As caras. O que é que eu quero que vocês identifiquem numa situação dessa? Que vocês percebam. Porque isso é análise só disso, não tem conta para fazer. Isso é geometria, é visual. É você identificar características numa situação geométrica, identificar a regularidade, o padrão, identificar que aquilo ali realmente, certo? Então, quando você tem duas retas paralelas, isso é a gente chama de axioma na matemática, que é algo já provado. Se você tem duas retas paralelas e corta uma transversal nela, esse ângulo aqui é o mesmo desse, é o mesmo tamanho. Esse ângulo aqui também tem o mesmo tamanho desse. E esses ângulos opostos pelo vértice também têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque essas duas retas aqui estão paralelas, estão retas, né? Retas, de dizer aqui, né? Elas não têm inclinação. E essa reta que cruza, tudo que as medidas dos ângulos que ela forma quando cruza a reta de cima são os mesmos que ela forma quando cruza a reta de baixo. E são os mesmos que ela vai formar por qualquer reta que cruzar aqui nela. Então, esse ângulo aqui também é igual a esse, igual a esse. E também é igual a esse. Porque eles estão do mesmo lado, certo? Tem lugares correspondentes. Correspondentes é porque ele está... por exemplo, se eu pensar que vocês são correspondentes, todo mundo está, cada um está numa fileira, mas o primeiro aluno da primeira fila, ele está correspondente ao primeiro aluno da segunda fila, porque ambos estão na mesma posição, só em filas diferentes. Então, tem lugares correspondentes, o primeiro lugar, certo? Da fila. Então, o que acontece aqui, ó, esses ângulos são correspondentes porque eles estão do mesmo lado dessa reta que corta, certo? E fazem a mesma abertura. Observe que esse tamanho aqui é o mesmo em todos os 10 grauzinhos aqui que a gente vê, certo? Vamos pensar em cada fila que a gente vê.
E esse ângulo do lado contrário, ele é igual a ele. Por quê? Porque quando eu cruzo aqui, eu não formo sempre o oposto, não é igual? Porque aqui, ó, quando eu cruzo, eu formo esse ângulo de cima é igual ao de baixo, e esse do lado é igual ao do outro. Então, eles também são iguais. Então, qual é na figura ali os ângulos que estão com essa característica de estarem ao mesmo lado e estar correspondentes? É quem? É esse aqui, porque eu deduzi, porque esse ângulo aqui tem o mesmo tamanho desse, certo? Então, ele também é um ângulo alfa, tá? E esse ângulo alfa, esse ângulo aqui, ele corresponde a esse ângulo aqui, que está no mesmo lado, na mesma posição que ele, só que está abaixo, certo? Então, o ângulo θ e o ângulo alfa são ângulos congruentes, têm a mesma medida. Aí vocês vão marcar aí que a letra é o quê? Letra C, né? O alfa e o θ. Não, a questão é na folha da prova. Mas essa... Vou pegar aqui a minha. Aí nessa folhinha, esse figura está marcada aqui, ó. Esse colorido. Essa figura que eu quero que vocês identifiquem, né? Sobre as características dos ângulos serem iguais ou serem diferentes, está nessa folhinha aqui. Essa figura colorida, que eu vou levar aqui mais adiante. Vou transportar elas aqui, ó. Para a gente trabalhar, olha aqui. Então, trazendo a ideia geral, deixa eu apagar aqui para a gente ver tudo. Trazendo a ideia geral, é isso aqui, ó. Porque aquele ângulo θ e o alfa são iguais, ó. O ângulo θ está aqui, ó. E o ângulo alfa está aqui. Observe que até a cor é a mesma, tá vendo? Essa figura fica bem melhor para vocês visualizarem. Ou seja, esses ângulos de mesma cor têm a mesma medida. Presta atenção. Se essa reta F é paralela a S, eu boto um inclinando aqui. Todos os ângulos que formam aqui, as medidas desses ângulos vão ser iguais às que formam aqui. Por que não seriam? Se é a mesma inclinação. Se ela está com a mesma inclinação de cima a baixo. Se eu colocasse outra reta aqui, ó, esses 4 ângulos também iam ser do mesmo tamanho desses aqui. Qualquer um que eu passasse aqui, desde que fosse paralela. Essa reta T, ela forma esses ângulos aí, certo? Que são? A gente agora precisa entender quanto vale o ângulo B e o ângulo D. A gente só precisa entender que eles têm mesma medida. É a tal tesoura, ó. Aí, a tal tesoura, ó. Certo? Então, se eu movimentar mais, certo? Mas sempre os ângulos que estão opostos vão ter a mesma medida. Então, esses dois aqui, A e C, eles correspondem, né, na medida a esses ângulos de baixo, o E e o G. Sempre. E esse ângulo B e D sempre vão corresponder a esses de baixo, F e H. Corresponder e serem de mesma medida. Então, aqui, ó, ele faz um quadro aqui, traz colorido e tudo. Olha o que ele diz, ó. O ângulo A é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo E, que é igual ao ângulo G. Certo? Porque eles estão na mesma posição, cortados por uma transversal em duas paralelas. Assim como os vermelhos, ó. O B é igual ao D em medida, que é igual ao F, que é igual ao H. Certo? Tudo que acontecer, se eu movimentar aquela reta T ali, tudo que mudar nos ângulos de cima vai mudar nos ângulos de baixo, mas vai manter a mesma medida. Um vai alterar de um de 30 para 20 e o outro também vai alterar de 30 para 20, porque eles estão na mesma posição. Então, olha só como ele deduz aqui, ó. O que é que ele chama de ângulos correspondentes? Ó, ele diz que o ângulo A e o ângulo E são correspondentes. Visualiza onde é a posição do ângulo A e do ângulo E. O ângulo A está do lado direito e acima da reta R, assim como o ângulo E também está do lado direito da reta T
e acima da reta S. Então, ele aqui, ó, esse pedaço é a mesma coisa desse, é a mesma abertura. Ele diz também que o ângulo B é correspondente ao F. Ó, exatamente aqui, ó, nessa posição, que é a posição do ângulo alfa da questão. Né? Ele é correspondente ao F. Ou seja, tem a mesma medida também. E assim ele diz, ó, correspondentes são congruentes. Correspondentes que estão na mesma posição, do mesmo lado, fazendo a mesma abertura, e congruentes que têm a mesma medida. Ele diz que o C e o G, o ângulo C, ó, que está aqui embaixo, essa aberturinha aqui, é o mesmo do ângulo G, e o ângulo D, cadê aqui, ó, vermelho, é correspondente ao ângulo H. Observe que eles estão aqui, ó, no mesmo lado, do lado direito. Tá certo? No mesmo lugar. Então, ele diz assim, ó, ele chama também, ó, dá nome de colaterais. Então, chama de colaterais. Colaterais é o quê? Os que estão numa lateral. Então, tem uma lateral interna e tem uma lateral externa. Olha o que ele diz assim, ó. Colaterais internos é o C e o F. Olha só. O C e o F. Por quê? Eles estão nessa lateral, mas estão internos. Internos é o quê? Que eles estão entre as duas retas. Estão nessa parte de dentro. Aí observe que o B e o G são colaterais, estão na mesma lateral, mas estão externos, ó. Externos, o B e o G. Então, o D e o E são colaterais também internos, porque estão entre as duas retas. E o A e o H são colaterais, que estão na mesma lateral, externos. Agora, o que eles dizem desses ângulos que são colaterais? Eles dizem que eles são suplementares. O que é que quer dizer dois ângulos suplementares? Quer dizer que juntos eles formam 180 graus. Certo? Eles formam 180 graus. Olha só, o C e o F, eles não são colaterais internos. Se você juntar a medida de um vermelho com um amarelo, não dá 180? Não é? Ó, vermelho com amarelo dá 180? Vermelho com amarelo dá 180? Então, como o C é amarelo e o F é vermelho, eles são colaterais, estão na mesma lateral internamente e juntos a medida deles somam 180 graus. Então, eu vou botar aqui, ó. C suplementares é a soma igual a 180 graus. Perfeito? Agora, ele também classifica também os ângulos, ele chama também dos alternos. Alterno você entende por alternar, aqui do que um sim e um não, não é assim? Vamos alternar? Um sim e um não, certo? Que vocês quando sentam aqui, sentem alternadamente, não é isso? Uma cadeira sim e uma cadeira não. Então, essa ideia de alternar é tranquilo, né? Agora, na geometria aqui, como é que a gente identifica alternos? Ele tem os alternos que são internos e os alternos que são externos. Olha só, alternos internos são os ângulos C e E. Vamos ver qual é a posição deles para entender? Os ângulos C e o E. Ou seja, alternar é o quê? Um está de um lado da reta transversal e o outro está do outro. Certo? Agora, internos por quê? Observe que eles têm mesma medida, mas estão um de um lado e o outro do outro. Então, eles são alternos internos, porque eles estão aqui nesse meio, tá? A área interna é isso aqui, ó. Aqui é interno. E esse aqui é externo. Aqui, os ângulos daqui é externo, e esses daqui também são externos. Então, interno é tudo que fica entre as duas retas, externo para lá. Então, alterno e interno são esses ângulos que estão aqui, ó. Um do lado, o outro do outro, e nesse movimento aqui do meio. Então, observe, o C e o E é alterno interno, e o F e o D também são alternos internos. O F e o D. Agora, os alternos externos são o quê? Ó? O A e o G. Ó. O A externo, o G externo.
externa. Observe que eles têm mesma medida. Ele diz aqui, ó, os ângulos alternos também têm o mesmo tamanho. Ele levou esse nome também. Então, alternos externos, ou seja, um está acima da reta R e o outro abaixo da reta S. Estão do lado de fora, se alternando, mas um está de um lado e o outro está do outro. Quem é alterno externo também? O ângulo B e o ângulo H. Também. Juntos eles formam quantos graus? Eles são, aliás, eles são congruentes, têm mesma medida. Ok? Então são alternos porque estão um do lado, o outro do outro da reta, e externos porque estão acima, né? Estão para fora. Certo? Então aqui eu trago esse quadro resumo, que para a gente conseguir identificar e determinar valor de ângulo, que é o que a gente vai fazer aí, ó, na próxima questão, na página seguinte. Olha só. Olha essa questão aí. Com essas informações, você consegue fazer essas quatro, determinar os ângulos desses quatro. Deixa eu ver se eu trouxe eles aqui para você. Trouxe aqui, ó. Deixa eu explorar a ideia com vocês aqui primeiro. Olha o que ele diz. Ele colocou duas retas paralelas, certo? A reta R e a reta S. E disse que esse ângulo aqui, ó, é 3x menos 12 graus e esse outro é 2x mais 15 graus. Eu tenho que descobrir quem é esse x para dizer quanto vale esse ângulo e para dizer quanto vale esse. Agora, baseado no que a gente viu naquela figura grande, o que é que eu posso dizer? Qual é a relação que esses dois ângulos têm? Eles são congruentes. Tu consegue justificar, João? Que são iguais, porque eles atravessam as duas retas paralelas. Igual. E eles estão no mesmo lugar correspondente. Está vendo? Eles estão posicionados. Esse ângulo está posicionado no mesmo lugar, aonde esse outro ângulo está posicionado também acima da reta R. Então a reta corta e esse ângulo aqui é correspondente a esse. Os ângulos correspondentes são ditos que são iguais, têm mesma medida. Então, já, né, que eu entendi isso, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que 3x menos 12 é igual, tem mesma medida do que 2x mais 15. Então, quando eu resolvo essa equação, eu descubro quem é x, e aí eu digo quanto vale os ângulos, que tem a mesma medida. Tá certo? Então, como é que eu resolvo a equação? Os termos que tem x, eu trago para antes da igualdade. Olha só. 3x. Esse 2x está aqui somando, ele está positivo, né? Então, ele vem para antes da igualdade, ele vem subtraindo. Perfeito? Igual. Igual a quê? Os termos numéricos, eles ficam sempre depois da igualdade. É assim que a gente resolve a equação. A equação é o quê? É uma expressão matemática que tem uma variável para ser encontrado o valor. Isso é uma equação. Certo? Então, os termos que tem o x, eu trago para antes da igualdade, que eu chamo de primeiro membro. Primeiro membro sempre vai ter os termos que tem a variável que eu quero encontrar o valor. Depois da igualdade, que eu chamo de segundo membro, vai ter os termos numéricos, que é os números que aparecem na equação. Então, é quem? O 15, que já está depois da igualdade, e o 12, que está aqui subtraindo, então ele vem para depois. Se ele troca de lugar, então ele troca de operação. Aí ele vem somando. E aqui é só efetuar agora. 3x, eu tiro 2x, quanto x eu fico? Quanto x eu fico? 1x. Pronto, 3x menos 2x é 1x. Eu não preciso escrever um 1 na frente do x. Porque quando é 1, não precisa escrever. É apenas x. Igual a quanto? 15 mais 12 dá quanto? 20. Então, esse x vale 27.
Então, agora eu substituo aqui e identifico qual o valor desses ângulos. Se x é 27, então 2 vezes 27 mais 15. 2x é 2 vezes o valor de x, né? 2 vezes 27. 2 vezes 27 é quanto? É 27 mais 27. Dá quanto? 54. 54 mais 15 dá quanto? 69. Então, esse ângulo aqui, ele tem 69 graus. Automaticamente, o ângulo de cima também, porque eles não são. E a gente prova substituindo por x, ó. Quer ver? Aqui, ó. 3 vezes o valor de x, x é 27, menos 12. Quanto é 3 vezes 27? Faz as contas aqui, ó. 3 vezes 7? 81. 81. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 8. Então, é 81 menos 12. 81, você tira 12, fica quanto? Ó, 69. E aí a gente prova que os ângulos correspondentes, de fato, com essa ideia, eles são congruentes. Então, essa ideia aí está na questão B, na questão C e na questão D. E aí eu vou pedir para vocês pararem um pouquinho para fazer agora. Não tem tempo. Me digam aí, não adianta só olhar e fazer. Tem que pensar também. Então, a letra B, ó, traz outra figura. O que é que você tem que identificar na figura na letra B? A posição dos ângulos e verificar se eles têm, se a posição que eles estão, vão dizer que eles são iguais, ou se a posição que eles estão vai dizer que os dois juntos é igual a 180. Então, ou eles vão ser suplementares, ou eles vão ser congruentes, ou eles vão ser... veja que se são alternos internos, são alternos externos, e verifique quando você identifica a posição, aí você volta aqui para essa figura e verifica qual é a relação que eles têm. Se juntos eles formam 180, se eles forem colaterais, internos ou externos, juntos, somando os dois dá 180. Se eles forem correspondentes ou alternos, eles vão ser iguais. Só tem essas duas situações para analisar. Ou são colaterais para serem suplementares, ou são correspondentes ou alternos para serem iguais. Então, vê aí, ó, essa questão agora. Vou deixar essa Essa daqui, a gente viu que eles são correspondentes, né? Se são correspondentes, são congruentes. Então, a gente diz que um é igual ao outro. Agora, na letra B, você vai identificar se eles também são, para dizer que são iguais. Ou se para descobrir o valor deles, você precisa somar. Você só é comparar a posição que está agora, ó. A posição que eles estão. Deixa eu apagar isso aqui. Fazendo para poder pensar. Você tem a figura aí também no livro na folhinha, tem a figura colorida. Esse ângulo nessa posição, com esse ângulo dessa posição, qual é a relação entre eles? Baseado na figura. Um é um ângulo amarelo, né? Um corresponde ao ângulo amarelo da figura. Confere? Confere. Presta atenção. Porque no meu não está colorido, não. Como você não está colorido? É sério aqui, ó. Não vai identificar não, professor. Ah, tá. Se você baseado na figura, a posição que esse ângulo está aqui corresponde aqui com aqui. Ah, tá. Concentra ele. É porque você não se concentra ainda. Você não se concentra. Certo? Aí fica difícil. Certo? Vai. Então, esse ângulo 2x, se você levar ele para
figura colorida, ele vai corresponder a que ângulo da figura colorida? Respondam para mim. É o ângulo quê? Qual é a letrinha? A, né? O A é o ângulo amarelinho. Pronto. Aí, esse de baixo, ele dá, baseado na figura, ele vai corresponder a que ângulo? Ao ângulo H, que é o ângulo vermelhinho. E o ângulo vermelhinho. Aí eu pergunto, esses ângulos são alternos? Eles estão todos no mesmo lado. São alternos? Não, eles são colaterais, não é isso? Eles estão do mesmo lado. Agora, eles são colaterais internos ou externos? Quando os ângulos são colaterais externos, qual é a relação que eles têm? Os dois são 180 graus. É só isso. Os dois somam 180 graus. Então, como é que você diz que os dois... Como é que você escreve isso? 2x mais x mais 60 é igual a quanto? 180. E aí você descobre quem é x e diz o valor de cada um. Aí você vai ver que um vai valer uma coisa, o outro vai valer outra, e aí juntos eles dão 180. Pronto, já dei outro spoiler, outra dica, né? Mas o que a João me ajudou para a letra B. Aí eu quero agora que vocês resolvam. Isso aqui, essa equação de determinar o valor dos ângulos. Não é o que pede na questão? O x de baixo é 30 e o de cima é 45. Eu acho. Não, os dois juntos não formam 180 graus? Então, mas x de baixo é 30, somando com 60 e dá 90. Aí o de cima é 45, 2 vezes 45 dá 90 no todo. 90 mais 90 dá 180. Ah, então o x que é... Ah, você está falando que o x, né? Então vamos fazer essa aqui para ver? Confere. Essa equação aqui como fica? O valor de x que você encontra é qual? Vamos lá? Preciso que vocês façam, gente. A gente vai até 8h30 até 9h40. Vamos lá, meus velhos. Vamos lá. Pode olhar aí para a figura, pensar, olhar, escrever a resolução da outra também. Certo? Olha só, vou parar aqui. Tá aqui, ó. Então, a gente viu, baseado nessa figura aqui, que esse ângulo 2x, ele é um ângulo aqui, ó, não é isso? Ele é esse ângulo aqui. E o ângulo lá, o ângulo outro dele, x mais 60, ele é essa aqui, ó. Está nessa posição aqui do H. Então, eles não são ângulos correspondentes, né? Não são. Correspondentes é quando estão na mesma posição, do mesmo lado. Eles são colaterais. E colaterais aqui, ó, externos. Por quê, ó? Olha, o A e o H são colaterais externos. Ângulos colaterais que estão na mesma lateral, internos ou externos, eles são ângulos que juntos somam 180 graus. Então, ó. Então, aqui, ó. Cadê? Passando mal. Porque acho que eu estava dando a chuva. Está tudo desabilitado. Não sei se eu estou falando da
forma aqui. Certo? Então vamos lá. Quanto é o x mesmo? Quanto é o x? Ó, se eu concluir que eles são colaterais porque eles estão na mesma lateral, tudo bem. Externamente, porque eles estão na parte externa. Um está abaixo da reta S e o outro está acima da reta S. Lembrando que o interno é isso aqui, né? Interno é essa região aqui. Eles estão na região externa. E colaterais? Colaterais externos, então, eles são suplementares, juntos formam 180 graus. Então, o ângulo 2x somado com o ângulo x mais 60 dá igual a 180 graus. Como é que eu resolvo a equação? Como eu falei ali, pego todos os termos que tem a variável x e escrevo antes da igualdade. Reescrevo aqui, né? 2x mais o x. Depois da igualdade, eu vou colocar só os termos numéricos. O 180 já está, né? Eu me baseio na expressão anterior, né? Ele já está depois da igualdade, agora o 60 vem para depois da igualdade. Como ele está aqui somando, então ele vem subtraindo. 2x com mais um x, quanto x eu fico? 3x. Perfeito. Tenho 180 aqui no 60, eu fico com quanto? 120. Se 3x vale 120, quanto vale apenas um x? É dividir o 120. E esse 3 que está multiplicando vai para depois da igualdade dividindo. Então, meu x é quanto? 120 dividido por 3 é o quê? 40. Então, quer dizer que o meu x vale 40. Então, aquele ângulo lá de cima, 2x, ele vale quanto? 2 vezes 40 vale quanto? 80 graus. Então, esse ângulo aqui vale quanto? 100. Fez alguma conta errada, esse não. 40 mais 60 é quanto? 100 graus. De fato, os dois juntos somam 180. Então, as questões que exploram ângulos em retas cortadas por retas transversais, elas exploram essa situação. Ela sempre vai lhe dar a figura de duas retas paralelas, uma transversal cortada. Ela vai marcar 2, 3 ângulos, ou quantos forem, e vai pedir para você determinar ou dizer a relação que os ângulos têm. Se são alternos, se são colaterais, certo? Se são suplementares. Aí, a pergunta da questão é que vai ser o que é que você vai analisar. Se for para determinar o valor do ângulo, você tem que verificar qual é a relação que aqueles ângulos destacados estão trazendo. Certo? Sempre baseado naquela figura, aquela colorida. Ali você identifica e faz a sua relação. Perfeito? Tem mais duas, né? Olha só, fácil, fácil demais. Ó. Na letra C, acho que depois dessas duas questões já melhorou para vocês identificarem a letra C aí, não? Gente, ó, esse momento é o momento de você perguntar, de você dizer o que você não entende. Não tem que ter vergonha, não tem que ter acanhamento. Esse momento é um momento que a gente está, além de reforçando conhecimentos que foram lá de trás um pouquinho, né? Os tempos que você estudou, além da gente reforçar esses conhecimentos, é o momento também da gente verificar se você não aprendeu ainda, o que é que está dificultando você aprender. Certo? Agora, você precisa sinalizar para o professor isso aí. Certo? Professora, eu não entendi porque é assim, né? Por que esse outro é assim e esse aqui é assim? Você precisa perguntar, porque como a gente ajuda alguém se esse alguém não pede ajuda? Não é verdade? Raciocina comigo. Então, a ideia aqui é deixar vocês preparados, melhorar esse conhecimento. Então, você vem, assiste, escuta,
copia, mas é necessário você editar sua mente também para participar. Eu vou pensar agora sozinho. Para ver se meu raciocínio vai aquilo que, vamos dizer, a professora, né, mostrou. Porque aí você começa a se sentir seguro. Igual você chega a soma 2 mais 3, diz que é 5. Uma segurança. Tá? Porque eu estou preparando vocês para fazer depois, daqui a 2, 3 meses, uma outra avaliação que vocês vão se preparar com questões desse nível. E o momento de se preparar é agora. Então vamos sinalizar, vamos dizer, chega em casa, refaz, revê as coisas, tira um momento da semana para estudar só essa parte que a gente está trabalhando. Importante você ter a sua disciplina, seu planejamento também. Porque eu faço a minha parte aqui, estou procurando fazer. Observe que a gente passou a aula toda falando de ângulos. Eu separei isso para hoje. Não adianta ficar falando de 2, 3 coisas aqui, só para correr, não. Eu quero falar sobre esse tema. Ser incisivo ali, para você identificar posição de ângulo, relação entre eles, né? Fazer questões que vão explorando isso aí, de todos os jeitos. Certo? Mas tem a sua contrapartida. Certo? É tão bom quando a gente se sente, aprendi, agora eu sei. Matemática é um exercício. Matemática é um exercício. Quando você escrever uma redação, você tem que exercitar o quê? Você tem que conhecer os tempos verbais, você tem que conhecer como é que você coloca um pronome, você tem que conhecer onde vai ficar o lugar da vírgula. Então você tem que aprender todos esses requisitos antes de escrever. Não é simplesmente começar a colocar qualquer palavra, juntar tudo para dizer que fez uma redação. Então, montar uma redação, você tem que ter todo o preparo gramatical antes. Você saber como iniciar o parágrafo, como termina, como iniciar a ideia, como termina, como concluir a ideia. Então, fazer uma redação também exige vários requisitos para montar um texto. E o professor identificar onde é que você escreveu a palavra errada, onde você colocou a palavra que foi inadequada, onde sua vírgula não está aqui para pausar e você passou direto. Então, aí vai existir todas essas análises. E é treino, é você ler bastante, é você conhecer o assunto que você está escrevendo. Então, assim, disse assim, matemática, só matemática é difícil? Não. Tudo exige uma linha de raciocínio. Né? Tudo exige uma linha de raciocínio para chegar até ali. Ninguém começa o prédio, a casa pelo teto. Tem que fazer a base. É de baixo, tudo na verdade é de baixo para cima. Né? E a gente busca a orientação. A gente busca a orientação. Você está lá no seu celular, aí disseram que tem um aplicativo massa que faz isso e aquilo outro. Qual é a primeira pergunta que você faz? Diz o nome, onde é que baixa? Qual é o link? Já começou. Está vendo que você pediu ajuda? Quando baixa, você faz. E aí, como é que faz aquele que tu disseste? Aí você vai procurar. Ó, tu abre assim, tem 3 pontinhos lá, tu clica naqueles 3 pontinhos, aí vai abrir, tem lá. O menu. Aí tu vai lá em novo, tem lá, enfim. Aí você começa a pesquisar, porque você quer usar. Você quer usar o aplicativo para ver aquele fim que lhe mostraram. Então você busca, você passa a hora lá, olha, com o dedo, olha. Passa para cá, passa para lá, sobe e desce. Menino, como é mesmo? Eu já baixei aqui, não. Como é esse negócio? Vem aqui, nada. Ou não é assim? Estou mentindo? Estou mentindo, nem estou aumentando. Talvez eu esteja até dizendo menos ainda. Mas é o que, gente? O que eu estou querendo fazer? O exemplo. É porque quando a gente está interessado em conseguir algo, em aprender algo, a gente fica forçando aqui, perguntando ali, insistindo, a gente fica horas, até conseguir. Principalmente agora nas redes digitais, que a gente quer aprender de tudo. Tudo a gente quer fazer. Né? Ninguém quer ficar diferente. Como foi que você descobriu usar aqueles filtros todinho do Instagram? Usando. Fica com os olhinhos bonitos, fica com as estrelinhas piscando, fica com os olhinhos de coração, fica com as palminhas. Você é fazendo o quê? Apertando. Eita, é assim. É assim. Eita, como fica? Como é que posta? Como é que salva? Tudo você não busca?
Tudo você faz uma pergunta antes de acontecer. Não é assim, Emily? Falando de fato, vamos falar com seriedade. É desse jeito, gente. E você aprende. Você aprende no primeiro dia? Não. No segundo dia você sabe mais do que o outro. Na semana que vem você está dando aula para o fulano para fazer igual. Porque o aprendizado, seja ele qual for, ele é contínuo. Não é você sair daqui hoje, eita, eu aprendi ângulos. Não, não aprendi, não vou conseguir mais. Não. Alguma coisa aconteceu hoje. Você faz exercício em casa, você pá mais. Você chega aqui e faz uma pergunta, pega uma outra atividade, aí você melhora. E assim você vai nivelando o seu nível de conhecimento. Mas dizer que você não sabe de nada, não. Agora, exige que você se concentre, né? Tudo exige que a gente se disponha, né? Se entregue um pouquinho. Tá certo? Esse momento aqui se entrega, é 1 hora e 10 minutos juntos. Por que não se entregar nesse momento e pensar só no que está aqui? Quero aprender isso aí. Vou fazer essa daqui. Vou fazer essa outra aqui. Tá? Para realmente esse momento, tá? Ser de crescimento para você. Tá? Vamos fazer o próximo? Conseguiu o outro? Olha, eu quero ouvir em voz alta para vocês dizerem a mim qual é a relação desses dois ângulos. Eles são congruentes. Oh, que maravilha! Estou feliz, gente. São congruentes porque têm a mesma medida. Por que eles têm a mesma medida? O que é que você identificado logo para dizer? São correspondentes. Ó, eles não são altérrimos. Altérrimos você já elimina. Por quê? Porque eles não estão um do lado do outro. Então, eles estão no mesmo lado. Agora, eles estão correspondentes por quê? Eles estão aqui, ó, nessa mesma posição que o outro está aqui acima. Então, são congruentes. Então, são iguais. Então, para achar o valor de cada um, eu vou igualar as equações, não é isso? As expressões. Eu vou igualar as expressões, formando uma equação. A expressão 3x mais 12 é igual a 5x menos 48. Então, eu vou deixar no primeiro membro, antes da igualdade, todos os termos que tem o x. 3x, traço 5x, ele vem negativo. Depois da igualdade, os termos numéricos. Já está o menos 48, eu vou trazer o 12, que vai vir agora subtraindo. Olha só. 3x menos 5x, observe que 3 é menor do que 5. Então, essa diferença aí vai dar um número negativo. Então, vai dar menos 2x. Eu vou juntar, olha, aquela situação que a gente viu na outra aula, do negativo. Menos 48 com menos 2. Eu vou somar os dois negativos. Vai dar quanto o total de negativos aqui? 60. Mas olha, tanto é negativo o primeiro membro, como é negativo o segundo membro. Terminando. Então, olha só, eu quero saber o valor de x. Ó. O valor de x é menos 60 e esse menos 2 vem dividindo. Menos por menos dá mais, 60 por 2 dá 30. Então, x é 30. Se x é 30, quanto vale o ângulo? 3 vezes 30, 90 mais 12, 102, ó. Confere aqui, 5 vezes 30. 150 tirando 48. 102. De fato, eles são congruentes. Olha aí. E a questão dele vai ficar para vocês fazerem e trazer para mim. Certo? Cheiro grande. Eu tenho uma coisa para vocês. Gente, como vocês sabem, a escola está preparada, né, em relação à merenda. Mas a gente teve pedido na secretaria, eles mandaram